Eu assisti o RD inteiro 2 vezes. E hoje eu vou contar pra vocês o que eu aprendi me tornando guardião do RD. Então se valeu a pena, o que eu aprendi, o que mudou, por que eu assisti tudo 2 vezes, vamos nessa. Para quem não sabe, o RD, o Reservatório de Dopamina, é uma plataforma paga criada pelo Wesley Delanogari para postar os seus vídeos de psicologia e outros conteúdos de outros profissionais ali também. Wesley, contemporaneamente, é um dos psicólogos mais relevantes do Brasil, e eu já acompanhava e gostava muito dos conteúdos que ele produzia gratuitamente. Então, como eu me formei em psicologia, eu sou psicólogo clínico, eu resolvi dar uma chance e entrei no RD pela primeira vez. Eu vou ser sincero com vocês, pessoal, eu nem lembro quando eu fiz a assinatura da primeira vez, mas eu lembro que muita coisa mudou. Quando eu entrei, já tinha outros cursos para além do Wesley ali dentro, e eu vou comentar deles em outro momento. Mas eu comecei a assistir as aulas ali em que ele postava, e ele tinha esse costume de postar uma aula por semana. E sem enrolação, eu achei as aulas muito boas. Tinham aulas bem introdutórias que pareciam mais um bate-papo mesmo, em que ele trocava uma ideia com você e fazia você pensar numa perspectiva diferente. Tinham aulas mais aprofundadas em que você realmente aprendia as coisas num nível muito mais esmiuçado. E algo que fez muita diferença pra mim é porque, assim como muitos outros brasileiros, a minha formação foi muito baseada na psicanálise. Então os conteúdos que o Wesley trazia ali trazia toda uma nova abordagem para estudar. E assim como foi também nas aulas de psicologia, muitos dos vídeos que estavam ali, eles foram um primeiro passo. Então a partir dali eu via muito mais como um convite para eu conseguir estudar outros temas também. Para ir estudar mais a fundo, procurar outros livros, entender melhor essas temáticas. Muitas das aulas do RD, elas eram estruturadas de uma maneira mais contínua. Então os assuntos eles iam intercalando. E mesmo que eu não tivesse entendido um conceito plenamente, ou não tivesse aceitado ele muito bem no meu coração, às vezes apresentado de outra forma, ou com informações complementares em uma aula mais pra frente, aquilo finalmente fazia sentido. E ao longo do tempo as peças iam se encaixando. Eu sentia que eu ia desenvolvendo uma linguagem RD. Eu sentia que aqueles conhecimentos iam criando uma estrutura nova. Muitas dessas mudanças traziam coisas práticas na minha vida. E o reservatório de dopamina virou esse ambiente reforçador para eu aplicar essas práticas. Então, como praticar mais atividade física, cuidar mais da minha saúde, dormir melhor, me expor a contextos mais desafiadores. E eu já vou explicar essa parte do porquê que eu assisti tudo 2 vezes, mas vamos por parte. Quando eu comecei a assistir, eu não assistia de um modo muito bem estruturado. Algumas das aulas que eram aulas mais desafiadoras, eu até sentava e assistia prestando atenção, anotando, mas muitas dessas aulas eu assistia no formato podcast. Então eu deixava rodando o áudio e ia fazendo outra coisa. E até porque muitas aulas ali tinham esse formato mais leve, ou algo mais complementar. Então assim eu conseguia avançar os vídeos. Até que depois de um longo tempo eu consegui concluir todos os vídeos e chegar nas datas de lançamento. Consegui acompanhar os novos lançamentos de vídeos semanais. Então foi um bom chão aí, porque tinha bastante vídeo, e nesse meio tempo tinha momentos em que eu tava mais assíduo, tinha momentos que eu tava mais distante, e tinha momentos que eu parava de assistir esses vídeos dessa linha principal para assistir esses outros cursos complementares, como o do Leandro Twin, como os módulos de nutrição, de finanças, que também eram módulos muito bons. Não só eles, tá? Eu tô falando deles, mas os outros também são bons. E eu ia alternando um pouco eles ali. E onde que tá o pulo do gato? Quando eu tava lá quase concluindo tudo, os vídeos principais do RD eram divididos por ano, né? Tinha 1, 2 e 3. Eu tava lá pra concluir o terceiro ano e eu percebi que eu não tava clicando em concluir o vídeo. Eu tava avaliando em 5 estrelas os vídeos que eu via, mas quando eu olhei no sistema, apareceu que ao longo de todo o tempo eu tinha assistido 1 ou 2 vídeos. E aí quando eu vi isso, eu pensei, não vai fazer diferença nenhuma. E fez. Mas na hora eu não sabia seguir a vida, avaliando com 5 estrelas, porque era o jeito que eu me organizei ali e segue a vida. Mas lá pro final, eu entrava no RD ou semanal ou a cada 2 semanas e assistia os vídeos novos que estavam ali. Até o momento que eles lançaram o app do RD. Mas antes disso tem uma parte muito importante. Porque quando eu assisti tudo aquilo, eu percebi o quanto eu tinha mudado ao longo desse processo. O quanto evoluíram meus estudos sobre a psicologia, quantas coisas que tinham na RD que eu levei pra minha clínica, quantas coisas que eu apliquei na minha vida. E sabe quando você assiste uma aula, mas você sente que você não estava pronto pra absorver aquilo 100%? Foi mais ou menos essa sensação que eu tive. Quando eu concluí aquilo tudo, eu senti uma vontade de assistir tudo de novo. Porque eu vi que tinha muita coisa boa ali pra se ver. Que eu fiquei com aquela vontade de revisitar algumas dessas aulas que fizeram tanta diferença na minha vida. Mas eu tava flertando com a ideia e não fiz nada. E foi aí que eles lançaram o app, fizeram uma classificação das pessoas da RD. Em que as pessoas que já tinham um certo repertório, que já tinham uma familiaridade com a plataforma, elas iam ter acesso aos trabalhos mais recentes do Wesley. Ele ia parar de fazer vídeo semanal pra começar a fazer lives dentro do RD. E algumas dessas exclusivas pra esses membros do nível guardião, que era esse nível mais avançado. E trazer essa ideia de gamificação para incentivar as pessoas a verem o curso, a realmente assistirem a aula, concluírem as coisas ali e terem essa maturidade, esse desenvolvimento assistindo as coisas ali dentro. Mas o jeito que eles escolheram para separar as pessoas era por conclusão de curso. E como eu tinha colocado estrelinha em tudo e não tinha concluído curso nenhum, quando eles puxaram os dados, apareceu lá que eu não tinha assistido nada. Então eu caí no nível iniciante de tudo, 0 no aplicativo. E o pessoal da RD até explicou na hora, falou assim, olha, se por algum motivo deu pau no sistema, ou se você já tiver visto os vídeos, mas não clicou lá, que nem o gênio do Eduardo, é só sair concluindo os cursos que você subia de nível.
e podia chegar nas aulas. Mas eu vi ali uma oportunidade de fazer essa trilha. Quando eu me inscrevi na RD, eu acho que ainda não tinham as trilhas separadas por temáticas. Então, por exemplo, uma trilha em que compilava todos os vídeos de sono, ou todos os vídeos de nutrição, ou todos os vídeos de dopamina. Eu segui na ordem correta e fiquei pensando, poxa, deve ser interessante você ter um compilado dessas informações e ver tudo em sequência, né? E a proposta do aplicativo era justamente fazer isso. Você pegar uma galera que não tinha visto nada, pegar pela mão e levar até o nível guardião. E como eu tava com essa vontade de rever as coisas, eu pensei, por que não? E aí eu comecei a aplicar aquilo tudo que eu tinha visto. Estruturei um tempo de estudo certinho, organizei minha rotina, organizei minha agenda, sentei a bundinha na cadeira e estudei de verdade fazendo anotações dos vídeos. E galera, quanto conteúdo bom que eu não tinha absorvido 100% da primeira vez. Acho que é claro que não dá pra absorver algo 100%, mas a experiência de rever essas coisas com a cabeça que eu tenho agora fez toda a diferença pra absorver esse conteúdo. Os vídeos fizeram muito mais sentido pra mim. E sair dessa dinâmica de não só ficar assistindo os vídeos, mas tentar aplicar aquilo que eu tava vendo, foi o que realmente fez a diferença nesse processo de aprendizagem. Então acho que é fundamental nesse processo inteiro você não ficar somente nessa dinâmica de assistidor e se tornar um fazedor. Você aplicar aquelas coisas que você estuda. Você trazer essas coisas pro seu dia a dia. Porque só assim a gente consegue aprender de verdade e reter esse conteúdo. Levou um tempo aí, mas eu me tornei um guardião da RD de novo e compartilhei ao longo do caminho algumas dessas minhas anotações aí também. Fiz os módulos extras de novo, tem puro ouro ali nos módulos extras. E como é bom quando a gente sai feliz com uma coisa que a gente gosta, né? Então não foi só uma experiência muito boa, como eu quis fazer 2 vezes. Muito obrigado aí, time da RD, e a gente vai se vendo aí nesse caminho.